Senhor nos prepara para estarmos aqui. Irmãos, esse texto que o pastor Valdir leu, ele é muito interessante, porque está dentro do tema que nós estamos falando, que Deus renovaria as nossas forças. Amém? E precisamos que Ele nos renove todo santo dia, porque a nossa peleja, ela não é fácil. Agora tem uma coisa importante nesse texto, irmãos. Se os irmãos ele faz a comparação que a nossa renovação ela vai ser como da águia, né? Não é isso? Está de ideia, pastor? Vai ser dolorida, né? Vai ser como da águia, ou seja, não vai ser algo fácil, não. Nunca é. Então, é só aqueles que querem morar no céu mesmo que estão pedindo isso. A santa renovação. Por quê? Porque não é um processo que se dá com facilidade. É um processo que se dá com muita dor, com muita dificuldade. Então, essa é o tipo de oração que somente aqueles que realmente querem ir para o céu é que estão pedindo ao Senhor. Que dê a santa renovação, mesmo que doa, mas que Ele dê. Porque sem isso, meu irmão, a vida fica difícil, a fé fraqueja e muitos naufragam no meio da estrada, porque não querem esta renovação, porque acham que, como diz, está do jeito que está bom. Não, do jeito que está não está bom. Pode ficar melhor ainda. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que essa seja a sua oração todo santo dia. Quando você levantar da sua cama, você ore com Isaías e diga: Senhor, eu quero que minhas forças sejam renovadas, assim como a águia renova o seu bico, suas penas, as suas unhas, assim também eu quero na minha vida, porque disso nós precisamos. Amém? Irmãos, abrem Romanos capítulo 5, foi onde nós paramos. Capítulo 5 não, capítulo 8 na verdade, né? Capítulo 8, vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 9. Cada um lê um pedaço aí, por favor. Romanos 8. Porque os que são segundo a carne inclinarão-se para as coisas da carne, mas os que são segundo ao Espírito, para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós estamos baseando e dizendo pelo texto sagrado que o batismo se dá no ato da conversão. Porque se isso não acontecer, isto aqui que nós estamos lendo no versículo de número 9 não vai se aplicar na minha vida e não vai se aplicar na sua vida. Mas de antemão já quero deixar bem claro para os irmãos: então quer dizer que está tudo certo agora, pastor? Não, não está tudo certo não. O que se deu lá em Atos 2 é algo que deve acontecer de maneira contínua. Nós vamos chegar lá. Por que às vezes tem muitos irmãos que, em vez de ele se agigantar na fé, ele se apequena na fé? Eu não vou citar o nome, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa se converteu, sei lá quando, em 1900 e vai bolinha. E aí você
vai vendo e você percebe que aquela pessoa não se agigantou. Ela continua do mesmo jeito ou parada no tempo. Aí você pergunta, o que aconteceu com essa pessoa? É igual, tem um texto eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer hoje, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Abra em Ezequiel, capítulo 47. Esse texto, ele está bem relacionado com o povo de Israel, mas eu quero fazer uma analogia desse texto, como que se dá o que eu estou tentando dizer aos irmãos. Capítulo 47, versículo 2, versículo 3 diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos, aonde? Pelos artelhos. Artelhos é? Não. Qual é o calcanhar? Sabonete que tem aqui do lado, é calcanhar? Tornozelo. Então ele disse que ele começou a andar e a água batia no seu tornozelo. Versículo 4: E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, primeiro, no calcanhar, andou mais 1000 côvados pelo joelho. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou aqui, região do quadril. Versículo 5, né? E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse texto, a aplicabilidade dele é especificamente para o povo de Israel. Mas eu quero pegar esse texto e fazer uma comparação exatamente com a nossa vida espiritual, para os irmãos ficar bem claro o que eu estou tentando fazer os irmãos entenderem. O ato da sua conversão, você recebeu o Espírito ali, porque assim nós estamos vendo que não dá para ser crente. Amém ou não amém? Amém. Não tem crente sem Espírito, só tem crente se tiver pelo Espírito, como nós acabamos de ler essa manhã. Aquele que está sem Espírito está andando na carne, aquele que está no Espírito, ele anda segundo o Espírito. Muito bem. Só que isso, o ato de Deus nos colocar dentro do seu corpo, nos imergir dentro do seu corpo pelo Espírito Santo, não quer dizer que nossa vida espiritual se resumiu ali. Nossa vida espiritual é um ato contínuo. Esse revestimento que uma vez nós fomos selados lá atrás com o seu Santo Espírito, aquilo que está dito lá em Atos 2, que é um cumprimento de Joel, que a gente vai ver, aquilo também não é estático. Eu fui revestido eu fui revestido quando? Há 20 anos atrás. E depois de 20 anos? Depois de 20 anos só fica na memória. Que nem museu, né? Já viu? O povo fala crente museu. Eu fiz. Eu era. Esse não é crente que Deus chamou para servir ele, não, irmão. A Bíblia diz que nós temos que viver em novidade de vida. Quando? Todo santo dia. É exemplificando essas águas. É um
aprofundamento contínuo na nossa vida espiritual. Esse aprofundamento é um revestimento contínuo daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, é ato contínuo. Não é que ficou lá no século I e acabou, não. Isso deve acontecer todo santo dia. Amém ou não amém? Amém. Paulo vai dizer que nós não podemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do... Quando? Hoje? Não. Todo santo dia. E a analogia que ele faz, irmãos, é interessante. A analogia do bêbado ele faz. Ele pega um bêbado e faz a comparação. Olha o bêbado. Você tem que ser como bêbado. Vou explicar. Quando alguém está alcoolizado, quem é que está sob o domínio? Ele está sob o domínio de quem? Ele está sob o domínio do álcool. Ele não tem mais vontade própria. Ele está controlado pelo álcool. Tudo que ele faz porque ele está dominado pelo álcool. Portanto, que ele faz coisas assim que sóbrio ele não faria. Né? Tem bêbado que você vai falar, oh, você fez isso aí. Eu digo, não, eu fiz isso? Não, você fez. Quando? Você estava cheio de cana? Você fez sim. Você se emborrou todo. Não fiz isso não, você fez sim. Ah, mas por quê? Porque você estava sob o domínio do álcool. Qual é a analogia que Paulo quer fazer aí? Se um bêbado que está cheio do álcool fica sob o domínio do álcool, o crente que estiver cheio do Espírito vai ficar sob o domínio de quem? E quando é que nós temos que estar sob o domínio do Espírito? Lá no ato da minha conversão? Não. Eu tenho que estar sob o domínio do Espírito sempre. Porque o alcoólatra, e tem gente que morre sob o domínio do álcool. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós que servimos a Deus temos que estar constantemente sobre o domínio do Espírito. É por isso que ele diz: enchei-vos. E o verbo já me dá a ideia de que é um ato contínuo. Não é para ser cheio, é enchei-vos. O verbo está no presente. Ato contínuo, tempo interminável. O presente é um tempo interminável. Você não pode dizer, o presente, ele começou aqui, ele terminou. Você não tem como você dizer isso aí. Então o tempo presente é um tempo interminável. É o que Paulo está dizendo. Enchei-vos quando? Constantemente do Espírito de Deus. Porque, irmãos, é isso que vai te fazer. Tem um texto que eu gosto muito, que eu não lembro onde está. Se alguém souber, me ajude aí. De Salmos, que Davi, ele diz que a corça corria pela tubulação das águas em busca de águas vivas, água corrente. E aí Davi diz assim: assim, Senhor, é a minha alma. Minha alma tem sede de ti. Quando? Sempre. Porque o corpo sempre necessita de água para poder sobreviver. Fica 40 dias sem tomar água para você ver para onde é que você vai. Você vai para a caixa prego. Então, irmãos, veja que as analogias que a Bíblia usa para exemplificar a vida espiritual, ele pega de coisas do cotidiano que é fato. Quem fica sem beber água, se ele não beber água, ele vai morrer. Conclua para mim. Quem fica sem encher do Espírito Santo, o que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer? Morre, ué. Morre. É um morto-vivo andando. É um zumbi. É um morto-vivo andando. Por quê? Porque já não se alimentou dessa água profusa. Já não se encheu dessa água profusa, que deveria se encher todo dia, mas ele acha que lá atrás, lá atrás, já está tudo resolvido. Não está. Se tivesse resolvido, não havia uma ordem bíblica para que se buscasse o enchimento do Espírito sempre. E aí as pessoas
perdendo vigor. Por isso que eu falo a vocês, eu tenho pena desses que não estão participando desses momentos que nós estamos aqui pela manhã, aprendendo, alimentando desta palavra. Porque cada dia mais que se aproxima a vinda do Senhor, a igreja ela começa a ser peneirada, e só conseguirá ficar na peneira aqueles que estão entendendo o que o Senhor requer de nós nesses últimos dias, que é estarmos plenamente cheios do seu Santo Espírito. Abra outro texto aí comigo em Oséias. Oséias capítulo 4. Oséias é depois de Daniel aí, viu, irmão? Vamos ler dois textos em Oséias. Vamos ler primeiro o capítulo 6 e o verso 3. Que assim diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Deus chega para o profeta e diz: olha, Oséias, fala para o povo para que eles me conheçam. Veja que Deus não falou para Oséias: ó, fala para o povo para que eles possam me conhecer. Não, ele diz ao povo que eles têm que me conhecer e prosseguir em me conhecer. Irmão, se você pegar um crente, chegar para você e falar assim: ó, não, eu conheço Deus totalmente, você diga para ele que ele é um mentiroso. Um mentiroso. Porque conhecimento absoluto de Deus nenhum homem na face da terra terá. Nem quando formos arrebatados para os céus teremos conhecimento absoluto de Deus, porque se nós conhecemos a Deus absolutamente, nós não somos seres humanos, nós somos o próprio Deus, e isso nós nunca vamos ser. Então, mesmo lá na glória, em que Ele vai se revelar a nós vamos conhecê-lo, e enquanto estivermos na eternidade, continuaremos conhecendo ao Senhor. E aqui na terra, nós temos que começar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor quando? Constantemente. Todo dia, cada manhã, cada instante. Irmãos, todo dia eu estou aprendendo. É uma coisa impressionante como a palavra de Deus ela é um negócio inesgotável. E olha que eu milito nisso já tem alguns anos, mas a bicha é inesgotável. Ela não tem, você fala assim, eu conheço. Agora eu posso dizer com todas as letras que eu conheço a palavra de Deus profundamente, plenamente, inteiramente. Eu posso até dizer de teologia. Aí eu posso até dizer. Mas disso aqui, ó, todo santo dia alguma coisa eu aprendo. Você quer ver uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu fiquei assim, digo, meu Deus do céu, como é que eu estou há vários anos no Evangelho, ouvindo essas coisas, e eu não me atentava para isso. O que é a eternidade? Quem me ajuda? O que é eternidade? Como é que vocês definem eternidade? Uma coisa que não tem fim, é eterno. Uma coisa que não tem fim, ela deve ter tido um começo. Se ela teve um
começo, ela vai ter um fim. Agora, olha só o que eu compreendi esses dias, que eu digo, meu Deus do céu, como o Senhor é tremendo, tremendamente tremendo. Eternidade, posse total, simultânea e completa da vida interminável. Eternidade, posse completa, total, simultânea da vida sem fim. Quem é eterno nesse sentido? Deus. Deus é completamente eterno, porque Ele tem a posse total, completa, simultânea da vida sem fim. Nem nós somos eternos nesse sentido, porque nossa eternidade deriva de Deus. Nós vamos ser eternos porque nossa eternidade não é nossa, nossa eternidade é derivada, ela vem de Deus. Mas só Ele tem posse completa, total, simultânea da vida sem fim. E Ele não precisou de ninguém além dele para que Ele fosse eterno. Ele basta-se a si mesmo. Então, a cada dia, a cada manhã, eu tenho que me encher de Deus, porque Ele é a fonte inesgotável. Minha alma tem que a cada manhã que eu acordo dizer aquilo que foi dito essa manhã: Senhor, renova as minhas forças, mesmo que vá doer, mas renova as minhas forças. O próprio Isaías, eu não vou lembrar o texto onde está, mas depois vocês leem em casa, lá são 66 livros, pequenininho, vocês vão achar que eu vou falar aqui. Isaías disse ao Senhor, ele não disse para outro profeta, nem para um amigo, não, ele disse para o próprio Deus. Ele disse para Deus o seguinte: Senhor, me acorde todas as manhãs, para que eu fique aos seus pés, aprendendo para que eu alcance língua erudita. Ou seja, para que eu conheça ou absorva conhecimento do Senhor. Quando? Todas as manhãs. É isso que eu quero que os irmãos entendam. O santo revestimento que foi derramado, que foi prometido. Vamos para Joel agora. Joel capítulo 2. Alguém lê para mim aí. Capítulo 2, acho que é o versículo 28. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aí, irmãos, que Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele responde as coisas que a gente às vezes não compreende. Por que que nós não vemos essas coisas mais? Por que que os nossos velhos dormem e não têm sonho? Por que que os nossos jovens, como diz o texto aí, não é isso? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Por que que essas coisas não estão acontecendo com tanta frequência em nosso meio? Nós vamos ver sobre os dons do Espírito Santo também. E eu sempre me perguntei, e sempre me incomodou, por que, Senhor? Por que se não vejo gente séria? Se for molecagem, você vê muito por aí. O palhaçada você vê muito por aí. Digo gente séria, gente que serve a Deus, gente que realmente é instrumento na mão de Deus. Por
que essas coisas não estão acontecendo mais? Por que não estamos vendo mais as profecias? Por que não estamos vendo mais as visões, as revelações, os milagres? Quem aqui já viu um milagre aqui na sua vida? Oi? Prodígio. E se a gente não começar a ver, irmão, daqui a pouco a gente vai perguntar: quem aqui já viu milagre, prodígio? Não vai levantar a mão nenhuma, porque os que já viram estão morrendo tudo. Deus já está promovendo tudo. Por que não estamos vendo mais essas coisas? Sabe por quê? Porque não estamos nos enchendo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, todo dia, toda hora. Porque a hora que a igreja acordar e dizer: eu tenho que buscar este avivamento, eu tenho que buscar esse revestimento, todo dia, toda hora, abre-se as portas para que Deus haja com as suas manifestações, para nos deixar não de boca aberta e nem espantado, mas nós glorificarmos ao Senhor pela sua santa misericórdia. É isso que está faltando a nós. Buscarmos todo santo dia, desejarmos como a criança, e Paulo vai dizer que nós temos que desejar o leite, ou desejarmos o Espírito, ou o santo avivamento, como uma criança que anseia pelo peito da mãe para se alimentar do leite. Já viu a criança? Se a mãe deixar, ela fica pendurada 24 horas no peito, da fome que ela tem, e ela sabe aonde está a fonte para matar a fome. Ele sabe onde está o alimento para matar a fome. E nós sabemos onde está a fonte. Nós sabemos como fazer para nos alimentar e nos mantermos avivados diante do Senhor. Recebemos constantemente a graça do Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos, que eu não tenho quase nada nessa vida. Mas uma coisa eu tenho, um desejo enorme de romper os céus. O meu desejo de romper os céus, a cada dia que passa, ele está aumentando. Eu louvo a Deus por isso. Porque essa é a minha meta final. É o meu objetivo primeiro na vida, é romper os céus e partir para com o Senhor. Essa deve ser a sede constante da igreja. É por isso que o texto sempre nos enfatiza e diz que nós temos que buscar constantemente, nos enchermos constantemente do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Não é algo que aconteceu lá atrás e parou e está tudo resolvido. Não, Senhor, é algo que aconteceu lá atrás, que deve ser feito a manutenção constantemente desta graça poderosa na nossa vida. A hora que os irmãos entenderem isso, colocar isso na cabeça, vocês podem ter certeza que a situação nossa aqui, ela melhorará ainda mais. Está bom? Está, mas vai ficar melhor quando nós entendemos que esse mover nós temos que buscar constantemente. Nós não podemos, irmão, viver de culto em culto. Não podemos viver de culto em culto. Aquele culto quando? Foi há 20 anos atrás, eu me lembro como hoje. O crente que está clamando a Deus, buscando a Deus, se enchendo de Deus, todo culto para ele é um culto marcante. Amém ou não amém? Amém. Todo culto para ele é um culto importante. E toda vez que alguém diz: vamos para a casa do Senhor, ele vem com alegria na alma, porque ele sabe que ele vai se encontrar com o seu Redentor. Ele sabe que ele vai se encher do seu Redentor. Então esse enchimento é um ato contínuo. O batismo se deu no ato da conversão, fato, porque sem Espírito não existe crente. Mas
chama viva. Se eu perguntasse aqui para muitos, nossa irmão, olha, quando eu me converti, mas eu tinha tanta força, eu tinha tanto ânimo, eu tinha tanto impulso, e por que não tem mais? Por que foi-se embora? Por que se esvaiu da sua vida? Porque não entendeu que deveria estar buscando constantemente essa graça, este poder, este mover na sua vida. E isso nós temos que entender e compreender, senão nós vamos naufragar como alguns têm naufragado na fé. Amém? Então não está tudo resolvido. Tudo vai se resolver quando formos levados aos céus. Aí será tudo resolvido. Mas enquanto nós aqui estivermos, irmão, as coisas têm que ser resolvidas. E elas se resolvem todo santo dia. Eu vou, estou com calor. Está aqui em cima de mim, não está nem perto de vocês aí. Amém? Já lemos aqui. Também já falei aqui. Vamos ler só esse texto aqui para a gente relembrar. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Gustavo fez uma arte aí para ficar grandão. Dá até para vocês verem daí. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. O texto está aqui, não sei se dá para ver aí. Está dando para ver? Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Nós estamos ouvindo a palavra da verdade constantemente. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Olha, irmão, é que a gente quando a gente estava na escola, a gente não deu o devido valor ao português, né? Vou precisar para quê disso aí? Tá bom, fala nós foi, nós vai, nós fica, nós fumo, tá bom. Olha a importância de você entender o português, para você entender o que Deus está falando com você. Olha lá. Tendo nele crido. Ele não diz que você creu, tendo nele crido. Ato contínuo. Crê quando? No ato da conversão? No ato da conversão e no século 21 também. Ou seja, a crença ela tem que estar constantemente ativa. Quando? Sempre. Por isso que Paulo usa, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando foste selado? Quando recebeste a Cristo, no meu caso há 28 anos atrás, o qual é o penhor da nossa herança. Aí eu expliquei a vocês o que é penhor. Todo mundo sabe o que é penhor, amém ou não amém? Penhor é quando você vai na caixa, você pega um dinheirinho emprestado, aí você tem que dar alguma coisa para garantir que você vai pagar, certo? Se você não pagar, você perde aquilo que você deixou lá. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou pagando você, estou dando a primeira parcela da promessa. Qual é a promessa? Olha lá, a promessa é o Espírito Santo. Então ele deu a primeira parcela da promessa de redenção final, o Espírito Santo. E daqui a pouquinho ele vai pagar o valor total da promessa que ele prometeu, que é a redenção final. Redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. É aqui a ideia que é uma espécie de enchimento, mas não na sua plenitude, irmãos. Entenda isso. Irmãos, nós somos tão fracos, que para entrar no céu, o que vai acontecer para nós entrarmos no céu? Quando nós ouvimos o soar da última trombeta, o que vai acontecer conosco? Pode ser que uns morram de susto. Se é que vai dar tempo para morrer de susto. Mas quando a trombeta tocar, que nós ouvimos o alarido do arcanjo, o que vai acontecer conosco? Sim, mas tem um processo. O que vai acontecer conosco nesse processo?
Se Deus se apresentar aqui agora, todos nós vamos morrer imediatamente. Todos nós. Não foi o que Moisés queria? Ô Senhor, eu quero ver. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Pode falar, Moleirinho. Nenhum homem viverá e permanecerá vivo. Nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Elias foi levado ao céu? Amém ou não amém? Foi ou não foi? Foi, gente. Está com dúvida por quê? Enoque foi levado ao céu? Foi ou não foi? Eles entraram exatamente como eles estavam aqui? Claro que não. Houve uma transformação no corpo de Enoque. Houve uma transformação no corpo de Elias para entrar nas mansões celestes. Porque o homem no seu natural, ele não suporta ver a Deus e continuar vivo. Então, no ato do arrebatamento, nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado e entraremos no mundo de Deus, porque nós já estamos condicionados para entrarmos no mundo de Deus, vermos a Deus e ficarmos vivos. Amém? Essa é a sua esperança? Sim. Oxente, tá certo que nós estamos num pequeno aqui, mas o homem tem que sair forte. Essa é a minha esperança e a sua esperança. De quando tocar o som da última trombeta, nós sermos transformados e entrarmos no mundo de Deus e podemos ver a Deus como Ele é exatamente. Então, como é que eu posso estar plenamente cheio do Espírito Santo? Como é que o Espírito pode derramar totalmente do seu poder? Se Ele fizer isso, sabe o que vai acontecer conosco aqui? Vamos virar geleia. Vamos morrer. É por isso que Paulo diz, ó, aqui, ó, enchimento. Todo santo dia nós somos cheios do Espírito Santo, até alcançarmos a plenitude do Espírito que se dará na grande vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Mas todo dia nós temos que estar nos enchendo desta graça maravilhosa para nos mantermos vivos e fiéis diante de Deus. Amém? Plenitude ocorrerá segundo a linha de pensamento quando, em Atos 2, se cumprir na vida dos crentes. Tá? Então lá eu recebi, mas eu tenho que todo santo dia buscar o enchimento do Espírito Santo. Todo dia você tem que pedir e dizer: Senhor, encha a minha vida com o teu Espírito. Todo dia você tem que falar a oração de Isaías: renova-me, Senhor, renova-me, nem que doa, nem que eu sofra, mas eu quero ser renovado para a glória de Deus. É por isso que eu falo que a renovação no Espírito, o enchimento no Espírito, o avivamento no Espírito, como vocês quiserem nomear, é só para aqueles que estão orando: ora vem Senhor Jesus, porque eles sabem que no processo haverá dor, para que isso seja feito para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos mais. Veja que Paulo fala que é exatamente no ato da conversão que acontece o batismo. Veja a construção dos verbos crido e foste. Esses dois verbos estão conectados em sua construção, indicando que no ato de crer, ele é batizado para ser introduzido no corpo de Cristo. Leia o versículo 16 de Romanos, onde Paulo deixa bem clara essa questão. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Está aqui, ó. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito que está em você, ele está dizendo a você, ele está garantindo a você que você é filho de Deus. Você não será, você é filho de Deus. Isso se dá quando eu recebo a Cristo na minha vida. Ele vai testificar com você que você é filho de Deus. É o Espírito que testifica em nossa alma que somos
filho de Deus. E sem isso, só ocorrer em Atos 2, então tudo que foi dito até aqui pelo texto sagrado é uma grande mentira, o que é impossível. Então, se o batismo se der somente lá, então o que Paulo está dizendo aqui não se aplica. Mas é lá no ato que você recebe essa graça, essa misericórdia. É lá que você, a sua alma é testificada que você é filho de Deus. E continua crendo nisso. Continua vivendo nisso. Continua vivendo como filho de Deus que somos para a glória de Deus. Mas isso não isenta você de não orar e pedir aquilo que se deu em Atos 2, o revestimento. Isso não isenta você de consagrar a sua vida e pedir aquilo que aconteceu em Atos 2. Isso não isenta você de meditar nas sagradas Escrituras para aprender a santa palavra de Deus. Vocês já meditaram em Lucas capítulo 4? O que está escrito em Lucas 4? Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui nós temos um modelo. Aqui nós temos um modelo de um crente espiritual. E aqui nós temos um modelo de um crente cheio desse mesmo Espírito. A primeira coisa, irmãos, de um crente que se converte a Jesus, a primeira marca distintiva desse crente que recebeu esse selo no ato da conversão, sabe qual que é a primeira marca desse crente? Está no próprio nome do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito, ele é, se eu fui selado pelo Espírito Santo, logo eu sou. É a primeira marca distintiva de um crente que foi selado. Ele busca uma santidade de vida. Se ele vivia de um jeito, ele procura agora viver de outra forma totalmente diferente daquilo que ele vivia. Segunda coisa que está aqui no próprio texto que nós estamos lendo aqui, de um crente plenamente, e eu falo plenamente para nós entendermos aqui, mas não que vamos ser totalmente cheios de uma única vez, mas de um crente que está cheio do Espírito. A primeira coisa está no próprio texto, no versículo 1 de Lucas, diz que Cristo, e isso está claro para nós aqui, que Cristo era guiado pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo vai se repetir em suas epístolas e dizer que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque essa é uma das marcas que distingue um crente cheio e um crente carnal. O crente carnal, você conhece ele pela vida que ele leva. É um jumento desembestado. Você já viu jumento desembestado? Quem já viu jumento desembestado? Como que é o jumento desembestado? Ele sai que nem um doido, rinchando. Quando a gente fala que a pessoa parece um jumento desembestado, é isso aí. Ele sai numa carreira, ele não pensa, ele não racionaliza, ele sai desembestado. O crente carnal é assim que ele vive. É um crente desembestado. Não tem a direção de Deus em sua vida. Não é guiado
direcionado por Deus. Ele faz aquilo que dá na venta. Ele toma suas próprias decisões. Ele faz as coisas do seu jeito. Aí depois as coisas dão errado. E aí ele vai querer olhar para você e dizer: ó Deus, por que deu errado? Porque tu é uma besta, ué. Se você fosse um crente que buscasse a Deus, se enchesse do Espírito, você não ia sair desinvestado fazendo, você ia ser guiado pelo Espírito, assim como Cristo foi. Então, uma das coisas que distingue um crente de outro é exatamente isso. Ele é guiado, ele é direcionado, ele é norteado pelo Espírito. Ele não faz nada sem consultar o Espírito Santo. Tudo que ele faz na direção do Espírito Santo para a coisa não dar errada. Tem muita gente que faz as coisas dar errada porque não tem o direcionamento de Deus. Porque se tivesse, faria e daria certo. Olha o que mais diz aí. Versículo 2. Que diz que ele ficou o quê? 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, eles teve um crente, irmão, cheio do Espírito. Você sabe o que ele tem fome? Ele tem fome pelas coisas do Senhor. Então, por isso que para mim, quando eu olho esse texto aqui, e aí vem alguns crentes e falam: não, eu estou cheio do Espírito Santo, eu olho isso aqui e não vejo na vida dele, eu digo: tem problema aí. Não pode ser. Um crente cheio não pode fazer o que você faz. Um crente cheio não pode viver como você vive. Um crente cheio não pode ter as atitudes que você tem, porque senão a Bíblia é mentirosa e você é verdadeiro, e a Bíblia não é mentirosa. Versículo 2: a fome que Jesus tinha de Deus era muito grande, que o levou para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Você vai encontrar alguém dizendo: não, mas ele tomou pelo menos água. A Bíblia é clara. Ele ficou 40 dias e 40 noites, porque a fome de Deus era muito. Um crente que está cheio, ele tem fome e sede pelas coisas de Deus. É claro que você não vai fazer nem o que Jesus fez e nem o que Moisés fez, porque não tem uma hora específica para que você faça isso. Porque tanto Jesus e tanto Moisés foram preservados para fazer esses 40 dias e 40 noites. Porque tem muito irmão que não está com o parafuso meio solto, aí fica 40 dias, 40 noites sem comer, aí acaba morrendo, acaba adquirindo uma doença. Aí quem vai ser culpado é os crentes, é os pastores que é culpado que está ensinando errado. Não, a gente não está ensinando errado. Se Deus assim o achar por graça e misericórdia que você faça, Ele lhe dará as condições. Senão, não faça, porque senão você vai ter problema. Mas o que eu quero deixar claro aqui é a fome que um crente cheio ele tem de Deus e pelas coisas de Deus. Olha o versículo 3. Ele disse ao diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E aqui ele está usando, na resposta, ele vai usar um texto de Deuteronômio. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E aqui ele está usando um texto de Deuteronômio. Agora diz para mim, se Jesus não fosse um menino aplicado na leitura, nos estudos das Escrituras, se ele teria condição de dar essa resposta aqui. Aí você fala: não, mas o Espírito lhe revelou. Não, a Bíblia não está dizendo que o Espírito lhe revelou Deuteronômio aqui, não. A Bíblia está dizendo que ele disse está escrito. Por que ele disse que está escrito? Porque ele leu. Tanto ele leu que aos 12 anos de idade, diz a Bíblia, que ele adentrou na sinagoga para fazer o seu bar mitzvah, que é a maioridade de um judeu
de um menino e de uma menina judia, quando entre a faixa de 12 a 13 anos, eles entram na sinagoga e recitam um texto, não com um texto na mão. Ele recita um texto de cor, diante das autoridades, mas o menino ele só recita. Jesus ele não só recitou, como ele explicou o texto. Será que foi o Espírito que lhe revelou? Ou será que foi o pai e a mãe que disse: menino Jesus, você tem que ler as Escrituras Sagradas, você tem que estudar as Escrituras Sagradas, porque você vai precisar dela ao longo dos seus 3 anos de ministério, você vai utilizar muito ela. E aí você vai ver que todas as ocorrências, Jesus estava de posse do texto, citando o texto, explicando o texto para o povo. Sabe qual que é uma das outras marcas de um crente que está plenamente cheio do Espírito? Aqui, ó. Ele diz: está escrito. Ele tem fome pela palavra de Deus. Irmãos, eu não compreendo, e ninguém vai me fazer compreender isso, porque não pode um crente chegar para mim e falar: estou cheio do Espírito, e não gostar da Bíblia. Isso não é coisa de Deus, não. O crente chega para mim: eu estou cheio, está cheio do quê? Mas não lê Bíblia, não gosta de Bíblia, não vem para uma IBD, não vem para estudo, não pode, e aí vem jogar na minha cara e dizer: eu estou cheio do Espírito, mas não tem amor, não tem apego pelas Escrituras da palavra de Deus. Está errado, irmão, está errado. Um crente que está cheio de Deus está aqui, ele tem fome pela palavra de Deus, e se assim não for, esse tal é um mentiroso, está mentindo. E a gente vai ver Paulo falando isso muito claramente. Quem está cheio de Deus tem fome e sede pela palavra de Deus. Se assim não for, ele é um mentiroso, ele está mentindo para você, ele está lhe enganando. Ele fala: eu estou cheio de Deus, mas e Bíblia? Não, Bíblia, esse negócio de estudo, irmãos, não é para mim. Como não é para você? E é para quem? Para o capeta? Se um crente que é fiel não conhece o manual de sobrevivência, como é que ele vai viver nessa selva selvagem que é o mundo? Como é que ele vai se defender? Olha aqui, irmãos, nós estamos aqui, Jesus e o diabo. Olha como é que Jesus está se defendendo em relação ao diabo. Você acha que Jesus está aqui de joelho orando? Ó, Pai, me livra do diabo, Pai. Ele está de pé, encarando o diabo com a palavra. Como é que você encara o capeta sem Bíblia, meu irmão? Como é que você vive sem Bíblia? Eu não entendo, gente. Sinceramente, eu não entendo. Eu gostaria de nunca ter estudado, porque aí eu ficaria no mar da ignorância e não teria problema quando alguém chegar e falar: estou cheio do Espírito, e aí eu faço análise. Cadê? Crente cheio do Espírito, ele gosta de Bíblia. Olha só, vou dar um exemplo a vocês. Eu posso dar vários aqui, vou dar só um. Apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da sua época. A formação de Paulo foi com Gamaliel. Paulo se converte, ele vai tentar pregar o Evangelho. Não dá certo porque a teologia dele ainda está um pouco atravessada. Ele está pensando lá nas leis, lá no Antigo Testamento. Então a pregação sai atravessada, e aí os irmãos têm que pegar ele, jogar no cesto e sumir com ele. Quanto tempo Paulo fica sumido? Vocês sabem? Sabe quanto tempo Paulo fica na obscuridade depois desse evento? 14 anos. Aí você vai ler isso lá em Atos. 14 anos. Depois de 14 anos, Barnabé lembrou: olha, tem Saulo, vamos buscar Saulo. O que é que Paulo estava fazendo nesses 14 anos? Vocês acham que ele estava de papo para o ar, olhando e orando: ó Senhor, me dá as revelações divinas da tua palavra, porque eu preciso entender? Durante esses 14 anos, esse homem estava estudando detidamente as Escrituras
Escrituras para entender Cristo a partir das Escrituras. Depois que estava pronto, aí Barnabé, vamos buscar a Saulo para essa empreitada. E aí vocês vejam o que ele fez. Depois de 14 anos que ele volta, ele não parou mais de anunciar o Evangelho. Mas ele precisou de um tempo para estudar, para refazer a sua visão da palavra de Deus, para iniciar o ministério. Então o crente que está cheio do Espírito, é natural, irmãos, ele ter fome pela palavra. Vocês me desculpem a sinceridade, não é nem minha, mas é da própria Bíblia, que mostra que um crente sem Espírito, que um crente que não está cheio e não tem fome pela palavra, ele está com um problema seríssimo. Lembra que eu falei, 20 anos, está tudo resolvido? Não está não. Porque, querido, se eu tivesse parado lá 28 anos atrás, eu não teria condição de estar aqui hoje. E vocês nem queriam me ouvir. De tanta sandice, de tanta ignorância que ia sair da minha boca. Mas eu não parei 28 anos atrás. Não, eu continuei minha caminhada. E quando eu fui chamado pelo Ministério da Palavra, mesmo como hoje, quando eu fui chamado pelo Ministério da Palavra, Deus me chamou no Ministério da Palavra, eu não parei mais, eu continuo até hoje. E vou continuar até o último suspiro, ou até o dia do arrebatamento, buscando o conhecimento das santas, porque eu preciso entender. E vocês só vêm aqui porque vocês sabem que vocês vão ouvir a pura e bendita palavra de Deus. Fala, João. No capítulo de Deuteronômio 8, referente à fome, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: que ele te humilhou e deixou ter fome do seu sustento, como um maná, que ele não conhecia, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o mundo, mas que tudo procede da boca do Senhor e viverá o mundo. É disso aqui que eu vivo, que foi o texto que Jesus citou aí, que o João acabou de ler. Ele estudava também, irmão. Jesus meditava também. Para dar suas explicações, ele tinha que meditar, ele tinha que estudar. O Espírito não vinha e revelava a interpretação do texto. Não, ele estudava, ele buscava o entendimento daquilo que diziam os profetas, para explicar coisa que os judeus não estavam entendendo, compreendendo. Jesus vinha e explicava, porque ele precisava fazer isso para abrir o conhecimento do povo e o povo entender as Escrituras. Olha o que diz aqui o versículo 5: e o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. O que Jesus diz? Verso 8: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, e de novo ele cita a Bíblia: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele. Duas coisas tem aqui. Nesse versículo, duas coisas tem aqui. De um crente que está cheio do Espírito. Primeiro, um crente que está cheio do Espírito, irmão, ele tem fome por adorar o seu Criador. Ele tem sede por adorar o seu Criador. Cada momento que ele tem com o seu Deus, ele está adorando, não só quando ele vem aqui no culto, mas quando está na sua casa, no seu trabalho, ele está em espírito de adoração a Deus, porque ele tem fome de adorar ao Senhor. Irmão, sabe qual que é a minha sede de Deus? Que eu oro, digo: Senhor, eu queria ter aquela experiência que teve Isaías. Aquilo que Isaías experimentou, eu gostaria que o Senhor, por um momento, um dia, um segundo, me desse aquilo.
que o profeta entra no templo, se prostra diante de Deus, e numa visão, ele vê os céus abertos, e ele vê a Deus no seu alto e sublime trono, com suas vestes talares, que cobre toda a terra, e os serafins de fronte de Deus, cantando, salmodiando ao Senhor. Essa é a minha fome, essa é a minha oração. Eu digo, Senhor, por um momento, e olha que em um momento, se isso acontecer, um momento que vai marcar minha vida para o resto da vida. Um momento, eu queria vislumbrar isso. Eu queria me sentir como Isaías se sentiu naquela visão. Irmãos, não está escrito, mas é fácil a gente parar e pensar. Isaías vê os céus abertos, vê aquela visão estrondosa, aquela coisa espantosa diante dele. Irmãos, como é que você acha que Isaías se sentiu? Ele se sentiu um grãozinho de nada no universo. Ele se sentiu a coisa mais diminuta na face da terra, diante do Rei da Glória, vendo toda aquela majestade. Ele se sentiu um grãozinho. É isso que eu queria experimentar. Me senti um grãozinho de nada diante do Senhor, diante daquela visão estrondorosa que Isaías teve. Porque quem está cheio do Espírito, ele tem fome e sede pelas coisas de Deus. Quem está cheio do Espírito, ele tem fome e sede por servir a Deus, irmãos. Ele tem fome e sede por fazer a obra de Deus com amor, com afinco. Pastor, é que nem um caso assim, é o caso do irmão, glória a Deus. Quando eu me desviei da igreja, eu tinha vontade de voltar, porque eu sabia que na igreja tudo seria mais, que na igreja tudo é mais fácil passar, porque a luta lá fora é difícil, mas quando a gente está dentro da igreja tudo se torna mais fácil. Tem luta, mas ele é mais fácil passar. Porque a gente recebe uma carga de Deus para suportar as lutas do dia. Quantos irmãos estão padecendo, irmão? Padecendo, sofrendo com suas lutas, com seus problemas, com suas dificuldades, mas não querem adorar, não querem servir, não querem buscar, não querem fazer a vontade de Deus. Já não há pessoas que já não têm nem prazer mais. E o problema, irmãos, não é quem está aqui, não é o pastor Luiz, não é o pastor Valdir, não é os obreiros, é a pessoa. Porque, irmãos, quem está cheio de Deus, pouco está se importando com quem está aqui. Pouco está se importando. O foco dele é Deus. O foco dele é Jesus. Você sabe que nós somos muito folgados. Ainda bem que Jesus não faz tudo o que nós queremos, mas somos muito folgados. Demais. Folgados e arrogantes ainda. O camarada vem para o culto. O culto termina. E aí depois ele sai com a boca de lacraia. Ai, irmão, o culto hoje, olha, não me agradou. Não gostei daquele culto. Mas quem disse para você que o culto é para agradar você? Quem lhe ensinou que o culto deve ser feito para agradar você? O culto é para ser prestado para Deus. Um culto é para agradar a Deus, não é para agradar você. Você quer um lugar que lhe agrada, você está no lugar errado. Que aqui não é um lugar que você vem para se agradar, não. Aqui é um lugar que você vem para cultuar a Deus. Quantas pessoas já não têm mais desejo, fome e sede por cultuar? Quantas pessoas já não têm mais fome e sede por servir? Aí depois vem dizer para mim: olha, eu estou cheio do Espírito
Espírito Santo. Aí fica difícil, né, irmão? Aí fica difícil para eu acreditar. Aí fica difícil para eu crer nessa pessoa. Quando eu olho para Jesus, que é o meu exemplo de um ser espiritual, e eu olho para alguém que chega e diz para mim que está cheio, e eu não vejo isso aqui, eu digo, está difícil para acreditar. Claro que eu não vou dizer uma pessoa que é para não aborrecer, mas cá com meus botões eu fico pensando, está difícil, Jesus, de acreditar nessa pessoa, porque eu não consigo ver aquilo que o Senhor deixou exemplificado para nós nessa pessoa. Verso de número 9. Então, versículo 8, duas coisas. Ele tem fome e sede por adorar, ele tem fome e sede por servir. Eu acho engraçado uma coisa que acontece. Os irmãos chegam aqui na Luz Divina, aí vem e diz para mim, olha, pastor, eu gosto muito de trabalhar, viu? Eu gosto muito de fazer a obra de Deus. Porque lá onde eu estava, lá eu fazia, lá eu digo, e por que parou de fazer? Por que deixou de adorar? Por que deixou de servir? Se o mesmo Espírito que estava lá, em você, está também. Então qual que é o problema? O problema não é a igreja, o problema não é a instituição. O problema é a pessoa. Só que é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro e dizer que a culpa é do outro, do que apontar para mim e dizer, não, a culpa é minha, eu que deixei de me encher do Espírito Santo e estou nessa situação miserável que eu estou hoje. E aí eu preciso arrumar uma desculpa da minha miserabilidade espiritual, porque eu não quero assumi-la, então eu tenho que arrumar uma culpa. Não, a culpa é do pastor Luiz, que ele é muito duro, é muito frio, ele é muito seco. A culpa é do pastor Valdir, que tem a cara muito feia, é dos obreiros. Não, a culpa não é minha, a culpa é de cada um. Se eu fracassar amanhã espiritualmente, eu não posso botar a culpa em nenhum de vocês. Se eu fracassar amanhã espiritualmente, a culpa é minha, que não vivi isso aqui, de me encher todo santo dia do Espírito Santo e fracassei espiritualmente e agora estou numa miséria. A culpa é minha, não é de ninguém, não é de vocês. Mas é mais fácil eu colocar a culpa no outro do que eu reconhecer a minha derrota, o meu fracasso. Então é por isso que é uma insistência, para que se busque o Espírito Santo, esse enchimento todo santo dia. Olha o que diz mais o verso 9: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus joga na cara dele de novo a Bíblia, porque está escrito, mandará aos anjos acerca de ti, aqui está citando o Salmo 90, e te guarde, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus vai dar jogar a Bíblia de novo. Irmão, você vê que o diabo está usando a Bíblia também. O diabo não está conjecturando aqui, ele está usando a Bíblia. Resposta de Jesus, versículo 12. Respondendo, Jesus disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não tenta o Senhor, ele não faz coisas absurdas, ele não diz coisas absurdas diante do seu Deus. Então, meu irmão, quando você quiser avaliar, quiser analisar a sua vida e ver se você está plenamente cheio do Espírito, esse é o texto que você tem que começar a estudar. Esse é o texto que você tem que começar a analisar. Tem um pastor que eu tenho até o livro dele, pastor Valdir Bíssigo. Ele era dirigente da Assembleia de Deus ali da Lapa. Ele cuidava do setor de evangelismo do Belém. E esse homem foi assassinado. Até hoje a gente não sabe bem direito, mas há uma nuvem de suspeita por cima da morte desse homem, que trabalhava nesse setor de evangelismo. Mas ele dizia uma coisa, em uma das revistas que ele escreveu, ele disse uma coisa, ele falou, irmão,
assim como você vai diante do espelho para se arrumar, para ver se você está tudo em ordem, assim é a Bíblia para nós. A Bíblia para nós, ela é um espelho. Ela é um espelho. Que você vai diante dela e você começa a ler, você começa a estudar, e aí você chega à conclusão, rapaz, a coisa está difícil. Porque eu estou tentando me ajeitar aqui, ajeito ali, mas quando eu olho para o espelho, ainda continua faltando alguma coisa para ser ajeitado na vida. Irmãos, tem irmãos, e outro dia eu estava estudando esse texto com eles, e no final dessa aula, esse irmão chegou e falou para mim: pastor, está difícil. Eu digo: como é que você chegou à conclusão que está difícil? Está difícil por aquilo que nós estudamos hoje. Pela falta dessas coisas que nós não conseguimos ver com tanta clareza, com tanta profundidade ou com tanta intensidade no corpo de Cristo. Mas, irmão, em meio a toda a dificuldade que nós temos, sabe o que nós podemos glorificar ao Senhor? Que Deus sempre tem o remanescente fiel. Deus sempre tem aqueles que estão dando voz, estão dando ouvido à voz do Espírito Santo, que ecoa todo santo dia quando nós abrimos a palavra de Deus, e que está preparando a sua vida para o grande dia, que nós vamos ouvir o soar da trombeta, o céu vai se rasgar e nós para lá seremos levados. E lá ficaremos com Jesus por toda a eternidade. Então, esse é o seu termômetro. É aqui que você tem que parar. E aqui no capítulo 4 de Lucas se resume tudo aquilo que os evangelistas, os 4, explicaram sobre Jesus, se resume aqui. E aí mais para frente eles vão detalhar, eles vão exemplificar, eles vão colocar com mais detalhes aquilo que Cristo foi. Mas aqui se resume o que Cristo foi enquanto aqui esteve nesta terra, um homem cheio do Espírito Santo. E essa expressão cheio que Paulo utiliza, ele está sempre em foco, em voga a pessoa do Cristo, quando ele vai dizer: enchei-vos, ou sejam cheios do Espírito Santo. É aqui que você tem que mirar e analisar. Digo: Jesus, eu preciso mais disso aqui. E quando você diz eu preciso mais disso aqui, isso já é indicador de que você está buscando esse enchimento constantemente na sua vida, que nós vamos precisar a cada dia mais, nesse tempo esquisito que nós estamos vivendo, nessa reta final que nós estamos vivendo aqui na terra, um negócio doido, desenfreado, que nós estamos vivendo aqui, e nós vamos precisar nos encher mais disso aqui. Irmãos, tem um negócio. Qual que é a nossa grande dificuldade? É de desapegar. De desapegar. Nós somos muito apegados a coisas. Somos apegados a coisas. E nós somos muito apegados a nós mesmos. Então, quando nós entendemos que nós temos que desapegar dessas coisas aqui desta terra, porque tudo isso aqui vai findar, quando nós nos desapegarmos de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos eus, nós vamos conseguir viver plenamente esse enchimento constantemente em nossa vida. Cada manhã vai ser uma manhã diferente para você. Cada culto, cada momento que você adentrar por essas portas, vai ser uma experiência diferente, uma experiência nova para você. E aí você vai ter força suficiente para continuar sua caminhada, independente do que você esteja passando nessa vida. Possa ser que tudo não vá dar do jeitinho que você quer, mas uma coisa é certa: o Espírito vai estar sempre aí atuando e trabalhando
poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração e eu retorno ao pastor Valdir para encerrar.